Fala aí, aqui é o Rodrigo do Responde Aí. Vamos bater um papo hoje sobre bases? Muito bem, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre as bases é como que elas são formadas. Basicamente, elas são a ligação entre metais e uma hidroxila. No caso, os metais eles têm que ser os de inox baixo, mais 1, mais 2 e mais 3. E nós já sabemos que a nossa hidroxila sempre vai ter um inox menos 1. Bom, a gente pode citar alguns exemplos, como é aqui, ó, como é o caso do hidróxido de sódio, o hidróxido de bário e o hidróxido de alumínio. Bem simples, né? Bom, vamos começar pelo nosso primeiro tópico. O primeiro deles, nós vamos falar sobre as reações de formação. Vamos lá. A primeira nós temos aqui o óxido de sódio mais água. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter a formação do hidróxido de sódio. E logo em seguida a gente tem que fazer o balanceamento. Logo teremos duas moléculas de hidróxido de sódio. Olha o que acontece. O sódio da base, ele veio do nosso óxido. O hidrogênio da hidroxila, ele veio lá da água. E o oxigênio aqui também da hidroxila, ele veio de ambos, tanto da água quanto do óxido. Beleza? Olha só o que acontece agora nos outros exemplos. Aqui nós temos o óxido de bário com a água. Olha aqui destacado para você ver de onde veio cada um. Nós temos o bário vindo do óxido, o hidrogênio vindo da água e o oxigênio vindo de ambos. Beleza? A mesma coisa no nosso último exemplo. Certo? Agora, é importante você saber que existe meio que uma fórmula geral para essa formação, que vai ser um óxido base reagindo com uma água, formando uma base. Beleza? Show. Agora vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso segundo tópico, que esse aqui você já está craque. O segundo tópico vai ser a respeito da nomenclatura. É bem simples, se liga só. Nós temos aqui o NaOH. Nesse caso, como é que vamos dar a nomenclatura? Nós vamos ter hidróxido de, no caso, vai ser o nome do metal que nós estamos utilizando. Então, se nós estamos usando sódio, nós teremos um hidróxido de sódio. Viu como é simples? Olha só abaixo. Temos um hidróxido de bário. Bem tranquilo, né? Assim como o nosso terceiro. Nós estamos utilizando o alumínio, hidróxido de alumínio. Porém, existem exceções. E aí o que acontece? Existem alguns metais em que o inox ele vai ficar oscilando, como é o caso do nosso ferro. Repara que o ferro ele varia entre o inox mais 2 e mais 3. Qual vai ser a diferença nesse caso? Você vai repetir o mesmo procedimento anterior, porém no final você vai ter que colocar aqui, ó, o inox do nosso metal. No caso é o 3 e o 2. Lembrando, tem que ser em número romano, tá? Viu como é tranquilo? Vamos lá. No nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre a força. Olha, é bem tranquilo. O que você precisa saber sobre essa força é que as bases que são fortes, elas são formadas pelos metais do grupo 1A e pelos metais também do grupo 2A, exceto, sempre tem uma exceção, gente. Nós temos duas exceções aqui, que é o magnésio e o berílio. Esses dois, apesar de estarem no grupo 2A, eles são fracos. Tá? Então, agora você já está sabendo. Metade do grupo 1A, metade do grupo 2A, menos magnésio e berílio, é tudo base forte. E o restante? O que acontece com todas as outras bases? Bom, muito simples. Todas as outras são fracas, certo? E para finalizar, vamos falar sobre o nosso último e quarto tópico, que é a solubilidade. Para a nossa felicidade, ela respeita a mesma ideia da força. Olha só o que acontece. Metais de um grupo 1A, metais do grupo 2A, e exceto o magnésio e o berílio, eles apresentam alta solubilidade. Porém, temos uma exceção. Outra base que é muito solúvel e que você vai ver direto na sua prova é o hidróxido de amônio. Beleza? E assim como a gente viu com as forças, o restante é tudo de baixa solubilidade. Inclusive, algumas bases, elas são até insolúveis dependendo do seu solvente. Beleza? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.